Pessoal, este menino que está aqui é o iRobot S9 Plus e custa uns bons 1500€. Mas mesmo assim, eu recomendo a 100%. E a vossa dúvida pode ser: Luís, como é que tu recomendas um robô inteligente que custa 1500€? Bora lá ver porquê. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje volto à tecnologia para vos mostrar este iRobot. E aqui chegamos ao topo. Este é para aí o sexto ou sétimo iRobot que eu mostro aqui no canal e cheguei ao topo. Não há melhor do que isto. A cena é essa, por isso não há. É o mais caro, é o que tem mais funcionalidades, ou melhor, o mais potente, por aí fora. Eu vou mostrar o que é que ele faz, vou tentar explicar tudo aquilo que ele faz e algumas coisas vão-me escapar, obviamente. Estamos a falar de uma peça já com alguma inteligência artificial, com muito bom hardware, com muito bom software, e vocês no fim vão querer ter um. Então, se tu segues o meu canal, sabes que eu tenho um iRobot em casa e custa mais ou menos metade deste. E é muito bom. Se fores procurar vídeos no meu canal, vais encontrar vários vídeos da iRobot onde eu mostro desde os mais baratos de 200, 300€ até este que custa mais ou menos 1500. E consoante aquilo que vocês possam gastar e consoante também o tipo de casa que têm e se têm animais ou não, pode fazer sentido escolher uma coisa ou outra. E então primeiro vou mostrar muito rapidamente o que é que ele tem aqui, o que é que está por aqui, e depois vou-vos dizer realmente o que é que no dia a dia, o que é que ele faz e qual é que é a diferença. Porquê? Porque eu tenho um iRobot e é das coisas mais importantes, de um ponto de vista tecnológico, é das coisas mais importantes que eu tenho dentro de casa. Eu deixei pura e simplesmente de aspirar a minha casa todos os sábados de manhã. Já não o faço. Ele faz isso por mim, ele aspira a casa 3, 4 vezes por semana. Principalmente quando eu não estou em casa, quando ele faz isso tudo. Eu não tenho que ouvir, não tenho que preocupar com nada, já vou falar sobre isso. Mas é um ganhar de tempo. E por isso, todas estas coisas que são caras, os iRobots são caros, mas se eu for bem a ver, um iRobot, por exemplo, como o meu, que custa 600 ou 700€, acho que é 700€ para aí. Se eu for bem a ver quantas vezes é que ele já me aspirou a casa e quantas vezes é que me vai aspirar a casa nos próximos anos, se calhar fica-me a 20 ou 30 cêntimos cada aspirar de casa e eu não tive que o fazer. Então, mas bora lá. Este é o iRobot de topo. Eu já vou olhar para ele, já vos vou dizer tudo o que é que ele faz. Para além dele ser o melhor iRobot, traz também a base que torna tudo isto ainda mais automático. O que é que temos aqui? Temos uma base e é diferente daquelas bases convencionais que nós estamos habituados, que é aquelas em que o robô chega, vai carregar a sua bateria, está ali parado umas horas ou uns dias, depois volta outra vez, não sei o quê, e tem ali a sua casinha. Esta, o que é que faz? Esta aspira o iRobot e aspira-o sempre que ele vem para a sua base. O meu iRobot aspira a casa 4 vezes por semana e a cada 2 vezes que ele aspira a casa eu vou, tiro o depósito, pego no lixo e atiro para o meu caixote de lixo, volto a pôr o depósito e já está. Eu na realidade perco 1 minuto ou 2 com aquilo e nem sequer há aquela coisa de eu vou-me esquecer porque a aplicação avisa-me que o depósito está cheio e se ele estiver a trabalhar e eu não tiver tirado o lixo está dentro do depósito, ele vai-me avisar a dizer: olha, eu estou a trabalhar mas isto está cheio, trata disto por favor. Mas se, principalmente se o dinheiro não for um problema, ou se vocês quiserem algo que seja mesmo muito independente e automático, vocês não tenham que pensar mesmo em aspirar, então isto é fantástico. Porquê? Porque o iRobot chega aqui e esta maquineta que está aqui aspira o iRobot, o lixo fica aqui dentro, fica dentro de um saquinho que está aqui, e este saquinho, segundo o que a iRobot diz, aguenta mais ou menos para 60 dias. Eu não vos consigo dizer se ele aguenta mesmo o lixo de 60 dias ou não, porque eu acho que há aqui vários fatores importantes, como por exemplo o tamanho da casa, o lixo que a casa tem, se vocês têm animais ou não, mas uma coisa é certa, vocês durante um mês vocês não vão ter que tirar nada daqui, depois pegam neste saco, limpam o saco, voltam a pôr o saco cá dentro, está safo. E então, ainda antes de vos mostrar tudo o resto, vou-vos mostrar, só para vocês perceberem de um ponto de vista de barulho, o que é que estes dois fazem, porque este é o iRobot que faz mais barulho de todos aqueles que eu já experimentei. Obviamente é o mais potente, é o que faz mais barulho, mas isto sim, durante uns segundos, isto aspira sempre e faz barulho. Vejam bem.
Então, aqui está ele, o S9. A parte do Plus é por causa do aspirador que depois o vai aspirar a ele. Portanto, só o S9 é isto. Temos, obviamente, aqui os 3 botões de sempre para ir para casa, para limpar numa zona muito específica, ou então, por isso simplesmente, para limpar. Eu confesso, malta, que eu já não uso estes botões e o modelo que eu tenho também tem estes botões. Quase todos os iRobots, acho que todos os iRobots que eu já experimentei têm estes 3 botões. Eu não os utilizo, eu faço tudo pela aplicação. Já lá vamos. O que é que temos aqui? Um design ligeiramente diferente. Porquê? Porque o depósito, em vez de estar em baixo ou de lado, o depósito está aqui em cima. Vocês tiram o depósito assim. De um ponto de vista de design é muito parecido, por exemplo, à que a esfregona que eu já mostrei aqui do iRobot tem aquele combo que aspira e lava ao mesmo tempo, em que tinha o depósito do lixo aqui em cima e depois tinha a parte para lavar em baixo. A mim parece-me que este design é melhor, até porque muito provavelmente deve melhorar de um ponto de vista de eficiência a sucção, ter se calhar os motores mais em baixo e provavelmente ele também estar mais perto do chão deve ajudar bastante de um ponto de vista até de centro de gravidade, de um ponto de vista de sucção e por aí fora. Ele tem obviamente os seus sensores aqui à frente, tem a câmara aqui e esta câmara é o que vai fazer o mapeamento dos objetos que passam, das paredes, das coisas que mudam, com isto fazer o mapeamento da vossa casa, fazer as divisões, tudo na app a aparecer, a cozinha, a sala, os quartos, o corredor, as casas de banho por aí fora, já vos vou mostrar. Aqui, o que é que temos de diferente por comparação com os outros modelos que eu já vos mostrei aqui? Primeiro, estas duas escovas são muito mais largas, devem ser mais largas, uns 20 ou 30% por comparação com as outras, é um bom bocado a mais. Tem obviamente todos os detectores, todos os sensores para não cair de uma escada. Tem aqui estas escovinhas que são ligeiramente diferentes dos outros modelos, mas o objetivo é exatamente o mesmo, é puxar isto para aqui. No entanto, eu acho que as outras, nos outros modelos, acho que é mais importante estas escovinhas do que propriamente neste, porque este, como é muito retangular, ele vai quase sempre até ao limite, enquanto que os outros são arredondados, então podem precisar disto para, em alguns cantos, puxar para aqui o lixo e depois ele aqui ser aspirado. Aqui é por onde ele a seguir é aspirado. De resto, são as rodas, tudo perfeitamente normal, os detectores, os sítios para carregar e por aí fora. Ele tem, tal como todos os outros Roomba, isto vai para dentro, para ele poder bater e vocês não se preocupem se algum dia tiverem qualquer iRobot e se ele chegar a uma parede e bater um bocado, não é um problema. Ele vai mesmo até ao fim, mesmo encostar o máximo possível e está preparado para bater e assim é que tem que ser. Então como é que isto deve ser utilizado, ou pelo menos como é que eu utilizo isto? A primeira coisa a fazer quando vocês têm um robô destes é ele vai aspirar a vossa casa toda, ou o piso onde estiver, o que for, 2 ou 3 vezes. Vocês, entretanto, vão tratar das coisas todas na aplicação, vão-lhe dar o nome que vocês quiserem e depois ele, ao fim de 2, 3 vezes de fazer a vossa casa toda, ele faz um mapa que fica desenhado na aplicação e vai fazer a divisão das divisões da vossa casa. Vocês podem ajustar essas divisões, a cada uma delas vocês chamam o que quiserem, sala, cozinha, quarto, casa de banho, corredor, por aí fora, e ele dá-vos uma estimativa de quanto tempo é que demora em cada uma dessas áreas, vai tentar fazer o caminho mais eficiente para cada uma dessas áreas individualmente ou para o conjunto no total e vai-vos dizer no conjunto total quanto tempo é que demora a fazer. E até pode chegar ao caso de se vocês tiverem um piso bastante grande, o que é que ele faz? Ele aspira o máximo que pode, vai recarregar e a seguir acaba de fazer aquela parte que falta. Depois entra a parte em que vocês podem fazer os agendamentos como quiserem. Vocês podem fazer agendamentos para ele todos os dias aspirar a uma certa hora e aspirar tudo, aspirar só uma divisão, 2 divisões, o que for. Vocês também podem fazer com que ele, por exemplo, todos os dias aspire a cozinha, mas o resto da casa só aspire de vez em quando. Vocês podem indicar que na cozinha querem que ele faça sempre 2 passagens. Isto apesar de ele ter um sensor para saber quais é que são as áreas que estão mais sujas e passar mais vezes. Mas vocês podem dizer, ok, olha, eu quero que tu na cozinha passes sempre 2 vezes e o resto da casa só uma. Imaginem, vocês tomam um pequeno almoço a umas certas horas. Ele já sabe que a partir de umas certas horas ele deve ir aspirar aquilo porque vocês fizeram lixo porque tiveram a preparar o pequeno almoço, tiveram a cortar pão, o que for. Vocês podem fazer isso para a seguir ao almoço, para a seguir ao pequeno almoço, para a seguir ao jantar, para a seguir à preparação do jantar ou do almoço ou o que for. Vocês conseguem parametrizar tanta coisa neste iRobot que é realmente impressionante. Claro que o ideal, por exemplo, no meu caso é, ok, eu trabalho em casa, mas muitas vezes, para fazer os meus vídeos, eu estou fora de casa, por exemplo. Ok, então quando eu vou fazer os meus vídeos, então este menino vai aspirar da minha casa, para eu não ter que o ouvir. E, por exemplo, aos fins de semana não aspira, porque eu não o quero ouvir. Vamos supor, isto é possível ser feito. Mas existem muitas outras coisas que são possíveis. Por exemplo, nós podemos, no desenho da nossa casa, limitar algumas áreas e dizer, eu não quero que tu aspires este bocado desta casa. Vamos supor que vocês têm lá o sítio onde o bebê está a andar,
onde o bebê brinca normalmente. Vamos supor que é o sítio onde está o prato da comida dos cães ou a água e vocês não querem que ele vá lá para não bater, para não entornar água, para não bandar comida ao chão e ele, pura e simplesmente, nunca vai lá. Vamos supor, isto é possível ser feito. Ele funciona com o Google Home, funciona com a Alexa, para vocês falarem a dizer iRobot, aspira a cozinha, e ele vai aspirar aquilo sozinho, vocês nem sequer têm que ir à aplicação. Vocês podem ter, por exemplo, e isto é uma questão de vocês verem quais é que são aquelas que têm o mesmo protocolo de comunicação, mas vocês podem ter uma campainha inteligente para quando tocarem a campainha, ele parar de funcionar. Imaginem, por exemplo, que vocês têm um sistema de som, por exemplo, da Sonos, espalhado pela vossa casa, e estão a ouvir música. Ele, quando for aspirar, ele pode, por exemplo, aumentar o som para que vocês continuem a ouvir a música, apesar de ele estar a aspirar essa divisão. Com a ligação a um telemóvel Android, se eu estiver numa divisão e tiver que atender um telefonema, ele pura e simplesmente sai dessa divisão. Claro que isto depende muito dos protocolos, depende das campainhas, depende dos sistemas de sons por aí fora. Muitas coisas destas não funcionam com todas as marcas, obviamente. Se vocês tiverem animais, então isto é mesmo o ideal. Claro que existem muitos outros iRobots que continuam a ser muito bons, mas se vocês quiserem o melhor, é para aqui que vão. Como eu vos estava a dizer, ele consegue perceber onde é que está mais sujo. O facto destas escovas estarem completamente coladas ao chão faz com que ele tente de alguma forma soltar alguma sujidade ou alguns pelos das carpetes e por aí fora, por isso também estes dentes aqui para ajudar a toda esta passagem para as coisas não ficarem aqui presas. Ele tenta soltar o lixo para depois conseguir aspirar. Outra coisa interessante é, se nós de repente mudarmos o móvel, mudamos o sofá, o que for, ele percebe que há uma alteração da divisão da casa, volta a reestruturar, volta a fazer um novo mapa e continua com a vida dele. Uma coisa que ele aprende é, se consecutivamente aquela zona, por exemplo, da cozinha está mais suja, ele no planeamento dele vai lá passar mais vezes e vai dizer que vai demorar mais tempo naquele bocadinho. E depois, por fim, é mais eficiente do que os outros com aqueles obstáculos que são bastante móveis, como por exemplo cadeiras ou algum brinquedo da criança ou o que for, em que ele, ok, isto nunca esteve aqui, está hoje aqui, eu consigo contornar isto muito bem, e nesse aspecto eu acho que a iRobot é a melhor marca que existe. Aliás, em muitos aspectos a iRobot é a melhor marca que existe para isto. Pessoal, a iRobot tem a esmagadora maioria das patentes do que está aqui, e todas as outras marcas vão atrás muito daquilo que a iRobot faz. A aplicação é super inteligente e está sempre a ter atualizações. Outra coisa muito importante que eu estou sempre aqui a referir nos outros iRobots é: os iRobots trazem um processador mais potente do que aquilo que na realidade necessitam. Para daqui a 5 anos, com mais inteligência artificial, com mais dados a passar neste sensor, com mais coisas a aplicação a consumir, o processador mesmo assim conseguir aguentar tudo e nós daqui a 5 anos não termos um produto obsoleto simplesmente porque a inteligência artificial aumentou. E obviamente que a inteligência artificial vai aumentar bastante numa coisinha destas nos próximos anos. A longo prazo, pessoal, isto é um investimento tão bom, tão fantástico, é das coisas que eu mais recomendo aqui no canal, porque o tempo da minha vida que eu poupo, em que vou deixar de aspirar e ele vai aspirar, é fantástico. Então, o que eu tenho aqui é um aspirador que não deixa o lixo acumular nos cantos. E pronto, e é isto. Acho que passei 10 ou 15 minutos tipo a elogiar isto, porque este robô não tem pontos fracos. Daquilo que eu vi, é em todos os aspectos o melhor aspirador robô que eu alguma vez experimentei. Vocês podem comprar só este iRobot sem aquela base, fica-vos mais barato, mas provavelmente todos os dias ou a cada 2 dias têm que ir fazer a limpeza de fazer isto e pegar nisto tudo e levar isto até ao lixo. Se vocês quiserem só fazer isto mês a mês ou 2 em 2 meses, compram com a outra base. Se não, epá, isto é um produto fantástico. Eu recomendo isto completamente porque é daquelas coisas, pessoal, que nos poupa tempo, dá qualidade de vida. Pessoal, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, comentem. Vejam os outros vídeos que eu tenho da iRobot. Tenho para aí, já mostrei aqui uns 6 ou 7 diferentes, ou mais, já nem sei. Pessoal, grande abraço. Até à próxima.